Quando Gregor Samsa despertou certa manhã de sonhos intranquilos, encontrou-se transformado, metamorfoseado em uma monstruosa praga. E assim começa o romance Metamorfose de Franz Kafka, uma das obras mais discutidas de todos os tempos e uma das mais equivocadamente interpretadas através de um certo conforto. O imediatismo da interpretação leva a um número incalculável de incompreensões e confusões. Você leu Metamorfose e não entendeu, ou quis entender baseado no que era mais próximo para você entender. A terceira vez agora que leio Franz Kafka, a primeira há muito tempo, a segunda há algumas semanas e a terceira no dia anterior, foram suficientes para corrigir certos erros de interpretação, lançar com maior esforço camadas de interpretações que até então não eram vistas. Para mim, eu considero que uma leitura só é feita verdadeiramente a partir da releitura do mesmo romance. Na terceira vez que você está lendo o mesmo romance é que você está lendo o romance. Mas eu quero tratar aqui do que foi que Kafka não falou no seu romance. E fica mais preciso de a gente abordar esse assunto hoje com uma citação de Kafka, que ele diz sobre um dilema da qual enfrentou durante sua vida toda, que era: eu sou todo literatura. Não posso ser nada nem além disso. É tudo que sou. Um escritor. A própria busca de Franz Kafka era em si para a vida intelectual, onde a vida material, onde o dever, a obrigação, lhe impusera muitas vezes a distância do bem que ele desejava, que é se dedicar às artes. Quando Kafka escreve a Metamorfose, tem uma cena muito engraçada, um comentário, uma carta que ele escreve ao editor, quando chega a ter a notícia de que vai ser editada a sua obra e que contrataram um ilustrador. E ele envia uma carta dizendo: olha, eu não quero que você desenhe o verme, a praga. Ele não pode ser desenhado. Ele não pode ser materializado. É tudo o que eu lhe peço. E, se for possível, que eu mesmo dê uma sugestão de ilustração para fazer a capa da minha obra. Com essa característica, você já percebe que num romance as considerações mais equívocas são as mais próximas e as mais costumeiras, e aquelas que se impregnaram da imaginação moderna, em grande parte pelos jovens, de que com sua pressa a tendência a delinear, a descrever as coisas e a tentar entendê-las em profundidade no menor tempo possível é, sem dúvidas, um indício do preguiçoso espírito do século. Há duas correntes de interpretação, e Karpov fala muito bem disso, completamente errôneas, no romance de Kafka, que é a tendência da psicanálise em colocar Kafka no Édipo e as tendências mentirosas marxistas. Há aqueles que, ao lerem o romance de Kafka, presumem que o dilema da questão é que você se torna inútil, ou como você se torna inútil quando não pode fornecer nada às pessoas. Ou o outro extremo, de que a monstruosidade está delimitada na transformação dele numa praga. Esse é o cenário. Ou no verme que ele se transforma, ou naquilo que ele não pode fornecer. Ora, não é nem uma coisa nem outra. A transformação da praga é uma materialização do que já estava acontecendo interiormente. Kafka se sentia um homem extremamente vulnerável, frágil,
seja pelo porte físico, seja pelas doenças que enfrentava, um homem que vivia com grandes limitações físicas, mas, sobretudo, sobre o apelo do espírito, que é o que vamos falar aqui. O centro do romance é a forma estranha com que o homem de gênio é visto perto dos seus semelhantes, né? Aquelas pessoas familiares que ele frequenta ou supõe que o conhecem. E eu quero partir dessa observação da metamorfose de Kafka a partir da incompreensão da sua família, quando seu pai, sua mãe, sua irmã, mas principalmente quando a sua mãe escuta Kafka falar. No caso, Gregor Samsa. Gregor Samsa, ao se expressar, descreve: o som era como se fosse um guincho, e a mãe, ao escutar a voz do filho, diz: ele realmente está mal, porque é voz de bicho. A comunicação fora interrompida por grandes incompreensões, e não há o desejo em tentar compreender o que está sendo dito, somente um estranhamento. É comum de homens de gênio, comuns de homens que se dedicam a coisas mais altas do que a manutenção da própria vida, seja financeira, sejam relacionamentos ou a família. Um homem de gênio suspira pela humanidade. E Kafka não estava imune em ser desprezado pelo seu século, principalmente pela sua família. Mas nesse ponto em que Kafka sente a estranheza do que é ser um homem que carrega consigo a humanidade, precisar simultaneamente também se relacionar com os homens de seu tempo, lembra exatamente um verso do poeta alemão Schiller, que ele vai dizer: um artista, um poeta, ele é um filho do seu tempo, mas ai dele se for o seu favorito. Oxalá que alguém o tome apressado e o amamente com o leite de uma época melhor. Que esse bebê se volte ao leite materno da antiga Grécia e possa absorver a tradição, respirar apoiado em seus antecessores melhor do que ele. Que esse artista se desenvolva em comparação com outros maiores, e não que o seu século seja para ele o suprassumo da representação desse artista. O próprio isolamento, que é característico da praga em que Gregor Samsa se transforma, e o seu isolamento no quarto escuro, como no fundo de um corredor, como no lugar entregue ao abandono, como até o distanciamento, o desconhecimento da sua própria família, em que ele se transformou em algo que não é possível se conviver mais em sociedade, não porque este não esteja mais lá, mas é que sua forma de se apresentar à sociedade é tão impactante que beira ao grotesco, em virar uma criatura horrenda quando fala do que ele fala. Essa interpretação que está mais escondida, onde os transeuntes, os leitores apressados logo passam e não percebem, porque estão acostumados a serem chamados à sua atenção por uma vitrine extremamente polida, por algo que dita importância, mas que a importância está lá guardada como encapsulada em algo extremamente estranho ou num comum que é abandonado. Kafka foi um homem que, vivendo as dores do seu século, sendo ele tcheco, falando alemão, sendo ele judeu, não era nem uma coisa nem outra. Era um homem muito à frente do seu tempo, mas não um revolucionário, ou tampouco um homem como muitos o querem fazer, principalmente aqueles que possuem pouca cultura literária, um homem revoltado, ou um homem entregue ao pessimismo. Kafka, em seus romances, fala do espiritual sem a religiosidade. Fala da graça sem pregar sermões. É um homem entregue à profundidade do espírito, enquanto a feiura da situação humana
da qual os homens têm a tendência a desprezar. A estranheza de um homem de gênio é próprio de uma criatura repugnável. E isso é bíblico. Não falo da Bíblia quanto o conceito religioso, mas sim de citações que são verdadeiras em sua máxima, como um profeta é sempre desprezado na sua terra. Por isso que Kafka, para ter a sua glória no pós-mortem, ele foi reconhecido fora primeiro. E ainda na sua própria terra fora esquecido. Os seus registros de nascimento foram perdidos e os seus nomes em registros civis da época também foram varridos. Mas não foram os seus romances. E vendo a peculiaridade da personalidade de Kafka, sendo um homem não entregue a exageros, mas um homem com muitas camadas, um homem que tentou participar da vida comum, um homem que tentou viver através das suas formações, ele que se formou no direito, que teve bons empregos, mas que o seu apelo era um distanciamento do comum, da qual faz com que o homem seja reconhecido, mas para se entregar a algo maior do que a própria temporalidade, a demonstração momentânea de capacidade para algo que seja atemporal, perpétuo, eterno. Essa é a vida do espírito. E a vida do espírito, se conhecida de fora pelos ignorantes, é tida como a maior das aberrações. E o que faz mais sentido em que Kafka descreva Gregor Samsa como uma praga. No entanto, que a palavra que ele vai usar em alemão é verme, e não uma criatura específica como barata, besouro, o que quer que seja. Mas essa própria descrição do homem deformado à vista dos outros, que passa a ser excluído, ainda que muitas vezes conhecido, é o concílio dos medíocres e da banalidade reinante na sociedade. Um homem de gênio, em 99% das vezes, quando não 1% encontra o seu semelhante, algum homem que ele possa conversar de igual para igual, como diria uma certa citação inglesa, "The hero is a man of letters." O herói é um homem de letras. E essa formação de Kafka, sendo um homem das letras, é o que o mantinha estranho a todos os outros, inclusive aos próprios escritores da época. Um acontecimento muito interessante que o crítico literário Otto Maria Karpov vai descrever, que ele vai descrever encontros que teve com Kafka, e o primeiro encontro foi com o próprio Kafka, é de quando Karpov foi chamado para uma reunião em um certo edifício, que agora está em ruínas, e que chegando lá, alguns dos escritores da época, bons escritores, diferente da mediocridade, Karpov descreve bem assim como estava o ambiente acadêmico da época. Karpov, mais tímido, ou não se achando merecedor, procura um canto para se escorar e chegando lá se depara com um homem, magro, baixo, e ao se deparar com ele, o cumprimenta e diz: prazer, como é o seu nome? E ele diz: Kafka, mas na pronúncia é Kauka, porque Kafka estava debilitado da voz devido à sua tuberculose, o que fez com que Karpov não entendesse muito bem. E depois de cumprimentar e sair do ambiente, conversando com um amigo no caminho, Karpov pergunta: quem era aquele sujeito que eu cumprimentei? E o seu companheiro diz: é Kafka. É um escritor que escreve uns contos esquisitos. Então, até para a sua época, um gênio dificilmente é conhecido. Ele precisa ter uma distância suficiente para que os elogios não estejam presentes. O elogio deve chegar quando
o indivíduo não mais pode se respaldar neles ou viver a sua glória em vida. Mas, como diria, né? Que seja o outro que te louve, não tu mesmo. No entanto, Kafka, sendo um homem entregue a grandes dilemas e tendo passado por dificuldades em sua vida amorosa, ele que irrompeu diversos noivados com algumas mulheres, encontrou uma grande resistência entre a vida matrimonial e as exigências de escritor. Provavelmente, Kafka ele se deparava num relacionamento com o aspecto de uma mulher que inicialmente gestaria o objetivo dele, o plano dele, de ser um escritor, de ser um romancista conhecido, de levar a literatura a sério, mas em que, em certo momento, começou a cobrar dele exigências matrimoniais não injustas, de que vivesse conforme um homem comum. Isso para Kafka era algo desprezível, né? Afinal, o homem era todo literatura. E reconhecendo isso, rompeu o noivado. Mas o que é mais impressionante sobre Kafka é que os seus romances são como labirintos mentais. E esses labirintos dão certas sugestões de conclusões. Ao homem apressado e de fácil contentamento, que basta uma impressão que ele seja sujeito ao sentimento para ter nele o máximo de satisfação, porque sente interiormente que o que ele queria entender já foi entendido, porque correspondeu com um tema já previamente acordado entre ele, independentemente do romance. O romance só foi lá e assinou. O que é explicável, porque a maioria dos jovens hoje em dia possuem certos autores, uma pleiade de autores, que neles fundamentam a sua existência. Tem em Kafka o pessimismo. Kafka nunca foi um pessimista. Eles tendem em Kafka um niilismo. Kafka nunca foi niilista. Kafka era um homem que, em sua metamorfose, bem descrevera a disposição do seu espírito. Um homem que não tinha uma autopiedade. Em nenhum momento o verme asqueroso que deixa suas manchas pela parede quando se rasteja começa a considerar sobre a sua deplorável situação. Não, ele não faz isso. Mas ele incorpora o ideal masculino. Ele tem a coragem de se portar contrariamente à situação. Como, apesar de ser banido da sua própria terra, vamos colocar assim, de poder estar em outros cômodos da casa, excluído num canto, num quarto empoeirado, com vários móveis impedindo o seu movimento de se rastejar, Kafka era um homem todo amor. Gregor Samsa era um homem todo amor. Mas e que esse todo amor não desejava em nenhum momento a recompensa por ter se entregado. E aí que vem uma das coisas mais bonitas, que o homem moderno dificilmente entende isso. É verdade que um homem nunca será amado por ele mesmo, tal como ele é. E essa citação moderna é a mais verdadeira possível. Somente mulheres, crianças e animais são amados. Um homem só é amado quando ele lhe fornece algo. E aí é que pode ser incluso essa interpretação, mas não tomada em si mesma, quanto que um homem só é considerado se ele for útil. Mas isto no romance é uma pulga, é um mero fragmento, encostado no canto empoeirado como os móveis do quarto em que Gregor Samsa rastejava. É apenas um detalhe, não é toda a construção. É a disposição do personagem. E essa disposição não tem para si mesmo
um zelo, um cuidado. Em nenhum momento você vê o personagem se degladiando ou chorando sobre si mesmo como tomando um banho de autopiedade e vitimismo. Há uma coragem em continuar fazendo o que sempre fez. Embora há certo automatismo, mas que a movimentação do amor tem como fim o ato de concluir o mesmo amor. Gregor Samsa, sendo um homem que conservara como lembrança de si mesmo apenas uma foto na parede de uma mulher que ele recortou de uma revista, demonstra muito bem qual que era a disposição de seu espírito. Um completo esquecimento de si mesmo. Mas não que esse completo esquecimento de si mesmo seja uma espécie de ignorar minha individualidade, não mesmo. Nem tampouco trabalhar compulsivamente e me doar para os outros. Não é também isso. Não é um movimento veloz de como quem, na fugacidade dos dias, dedica-se a outros e esquece de si mesmo. Não é isso que ele faz. Mas é que o personagem entende a maior definição do intelectual. Ele sofre em si mesmo as dores da sua época, dos seus antecessores e daqueles que ainda virão. Então, resolutamente, ama tanto quanto pode, com a maior das paciências, ainda quando tendo toda a possibilidade de assustar, de expulsar, mesmo com aquela empregada inconveniente, uma mulher que o perturba, que o insulta, que o chama de besouro de esterco, que o deprecia de todas as formas. Gregor Samsa guarda apenas o silêncio, como quem sabe que as palavras não construirão na impressão daquela empregada quem ele o é. E essa disposição em não querer criar uma imagem diferente da que ela tem, mostra uma certa coragem, uma compaixão grandiosa. A metamorfose, ela é entregue de bandeja, como aqueles que, tendo muita sede no deserto, só enfiam a cara na água, sem apreciar o gosto, se é que pode ser assim chamar, de como é a sensação de, enquanto bebe, saciar a sede. Não apressadamente tirar uma necessidade, mas cortejar a mudança de estado. É essa a pressa do nosso século. Ou a pressa dos teóricos que querem colocar o mundo em sua cabeça. Como diria Moninasser, José Moninasser. Mas o romancista, o escritor, o artista, ele coloca a cabeça no mundo. E é impelido, agitado pelas suas contradições, incompreensões, e pacientemente suporta todos os seus enigmas, com uma coragem amorosa. Por isso que a característica de um homem maduro, de um verdadeiro artista, é a capacidade de amor, ainda que não haja o reconhecimento de quanto ele ama e de ter uma resposta em também ser amado. Essa é, em breves palavras, as considerações que percebo que deveriam estar mais em voga quando se trata da metamorfose de Franz Kafka. Por hoje é só, senhores.